Então, boa tarde a todos, aos que estão aqui conosco na Casa Espírita, tanto os encarnados como os desencarnados, e também para aqueles que nos acompanham através das redes sociais. Sejam todos bem-vindos e que tenhamos todos uma tarde de sábado muito produtiva, que possamos refletir naquilo que aqui vamos falar e que possamos, de algum modo, aprender a ter... Pronto, há aqui ainda um lugar à frente, Inês, está aqui. Ok, pronto. Vamos então... estava eu a dizer que oxalá consigamos extrair daqui alguns exemplos para que possamos tomar medidas no sentido de nos melhorarmos, não só a nível geral, mas também neste aspecto em particular, no aspecto da riqueza e da pobreza. Como todos sabem, que já é hábito, mas não ritual, para prepararmos o ambiente em relação às pessoas que aqui se encontram e àquelas que nos acompanham em casa, nós iniciamos sempre por uma pequena prece de abertura. E por isso convido aqueles que quiserem a cerrar os olhos e vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Criador. Vamos louvá-lo e dar-lhe graças por tudo o que temos, por tudo o que somos. E o que temos devemos valorizar, porque nós somos ricos. Se tivermos saúde, um teto para nos abrigar, tivermos alimento, roupa, calçado, e se conseguirmos cumprir com as nossas obrigações financeiras, somos ricos, porque se nos contentarmos com o necessário, podemos dispensar o supérfluo. E ao dispensar o supérfluo, evitamos stresses, angústias, inveja daquele que tem mais que nós e vivemos em paz connosco próprios e com os outros. Agradecemos também a Jesus, este nosso amigo maior, este nosso irmão, que nos ampara, que nos envia os seus fluidos de amor, de proteção e que não deixa ninguém ao desamparo. Para isto, concorre também o guia espiritual, o anjo da guarda de cada um de nós, que Deus colocou ao nosso lado para nos acompanhar, para nos intuir, para nos mostrar o caminho do bem e que faz parte das nossas vidas, à velocidade de um pensamento. Não esqueçamos a equipa espiritual desta casa, os mentores que aqui trabalham denodadamente, a preparar os bons fluidos, as boas energias que aqui se vivem e que nos transmitem tanta paz, tanta serenidade e que levam a que aqui haja muito amor, muita solidariedade e muita partilha. Estamos gratos, todos nós, de todo o coração. Bem-aja a todos. E então, sendo assim, vamos então falar da riqueza e da pobreza. Este tema já aqui foi debatido, já há uns anitos, mas os frequentadores, têm havido novos frequentadores, e houve alguém que nos pediu para que tratássemos deste tema. E então, demos-lhe uma roupagem nova, a essência continua a mesma, mas demos-lhe uma vestimenta nova para não cansar, com as mesmas imagens, com o mesmo, e vamos apresentá-la, porque a essência é a mesma.
por onde nos baseamos essencialmente é no Evangelho de Jesus e esse não muda há 2000 anos. Portanto, a essência e aquilo que nós necessitamos de aprender para a nossa vida está lá sempre e é sempre atual. E vamos começar com as palavras de Jesus que nos foram transmitidas pelo evangelista Mateus. E Jesus dizia: bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. Já toda a gente ouviu dizer isto, não é? Ora, se nós lermos isto assim, o que é que parece? Eu não quero ser rico, porque senão depois não entro no céu. Ora, não sendo rico, também tem os seus inconvenientes, não é? Vamos lá à frente analisar o que isto significa. E ele dizia mais: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Como nós sabemos, Jesus falava por parábolas. Portanto, não podemos tomar à letra tudo aquilo que Jesus disse, pois falava na altura para as pessoas com aquela simplicidade e até aquela ignorância, porque se nós hoje somos crianças espirituais, há 2000 anos então ainda éramos seres mais embrutecidos. E eu digo éramos porque nós também vivemos nessa época, nós também lá estávamos. Quem sabe até o que é que nós não fizemos, não é? Inclusive, eu fiquei horrorizada quando uma vez alguém me chamou a atenção por eu sentir-me horrorizada com a crucificação de Jesus. Eu chorei e eu só dizia: como é que alguém pode fazer uma coisa destas? E a pessoa disse-me: quem lhe disse que a senhora não estava lá a fazer isto? E eu caí em mim e pensei: realmente nós não sabemos o que fizemos em vidas passadas. E é muito possível que algum de nós, ou até todos, quem sabe, tivéssemos contribuído para essa situação, essa ou outras. Portanto, sabemos que Jesus falava por parábolas, daí termos que analisar, à luz da época em que vivemos hoje, o que Jesus queria dizer com as palavras que ele dizia para os seres ainda tão imperfeitos, mais imperfeitos que nós, naquela época. Estas palavras não podem ser levadas à letra, pois a riqueza por si só não pode constituir obstáculo à salvação dos que a possuem. Portanto, mal seria, não é? Porque há ricos bons e há ricos maus, há pobres bons e há pobres maus. E o rico, só porque é rico, mesmo sendo bom, não tinha a sua salvação assegurada, não podia entrar no reino dos céus, como Jesus lhe chamava. Ou um pobre, só porque é pobre, embora sendo mau, esse já podia ir. Não, é evidente que não podemos tomar estas palavras à letra. Portanto, vamos, no decorrer desta palestra, ver o que é que efetivamente Jesus se referia quando usava estas parábolas. Jesus quer mostrar que é o apego exagerado aos bens terrenos o obstáculo à salvação. Nem é sequer ter bens terrenos, isso é natural. É o apego exagerado. E nós até conhecemos pessoas que têm um apego exagerado aos bens terrenos. Mas pronto, cada um é como é, cada um faz as escolhas que faz, mas também responde por elas. Todos nós sabemos que todo o pensamento, todo o ato tem uma consequência. Bons pensamentos, bons atos trazem boas consequências. E o contrário também é verdade. E agora vamos ver uma frase que é curtinha, mas é de um simbolismo extraordinário. E é tão extraordinário que a doutrina espírita adotou como seu lema, que é: fora da caridade não há salvação. O espiritismo não diz fora do espiritismo, fora da doutrina espírita não há salvação. Não. Como há religiões e seitas que dizem: se não fores da minha, não quer dizer seita, pronto, não gosto muito do termo, mas da minha religião, se não tiveres o mesmo entendimento que eu, não podes entrar no reino dos céus. E a mim já me disseram isso várias vezes quando eu digo que sou espírita. Mas não interessa. Para a doutrina espírita, a doutrina espírita aceita todas as filosofias, todas as religiões, todos os modos de pensar. Tem o seu, não abdica dele, que é, ao fim e ao cabo, a mensagem de Jesus, mas não diz que é a salvação. Lá por si é espírita, se for uma má pessoa, não tem salvação, como é evidente. Salvação, entre aspas, não consideremos salvação no seu sentido estrito, tem de ser no sentido mais lato. Portanto, a doutrina espírita adotou, de facto, esta frase: fora da caridade não há salvação.
e atenção ao significado da palavra caridade, porque não existe apenas a caridade, ainda na quinta-feira aqui no estudo da noite falávamos nisso, não existe apenas a caridade material. Essa até é fácil, porque se nós virmos uma pessoa necessitada, é fácil darmos uma moedinha, darmos alguma coisa para se alimentar, é fácil. Mas a caridade moral, a caridade espiritual, a caridade de dar uma palavra amiga a quem está necessitado, um abraço, um beijo à pessoa que precisa, mostrar-lhe inclusive, olha, existe, neste caso, no nosso caso, um centro espírita onde vai ser ajudada, vão-lhe dar alguns ensinamentos, vai ajudá-la a compreender, ou ajudá-la a compreender a vida de uma maneira mais leve e que é mais útil para si e para a sua felicidade. Portanto, todas estas coisas são caridade. E outra muito, muito difícil e muito importante, perdoar as ofensas. É tão difícil às vezes, andamos com aquilo engolhado tempos sem fim e é caridade perdoar, o que nem sempre conseguimos, não é? Mas é das mais difíceis formas de caridade, é perdoar uma ofensa que nos façam. Portanto, não é fácil, mas não é impossível. Se tentarmos, se nos esforçarmos, um dia chegamos lá. Não é do pé para a mão, mas um dia chegamos lá. Portanto, também isso é caridade. O homem pode ser, na opinião do mundo, uma pessoa honesta, trabalhadora, não prejudicar ninguém, mas que, se não praticar a caridade, a ajuda ao próximo, e se não tiver algum desapego aos bens materiais, isso não é suficiente para a sua salvação. Lá está. Eu posso ser boa pessoa no sentido, sou trabalhadora, não engano ninguém, até as pessoas dizem, olha, até é boa pessoa, mas se eu me fechar na minha concha, sou eu e eu, ou até eu e os meus, e não praticar a caridade, não vale nada, não é suficiente para atingirmos o nosso melhoramento e logo a nossa salvação. A riqueza constitui uma prova muito arriscada. Olha, eu só aprendi isto quando comecei a estudar a doutrina espírita, já lá vão 18 anos. E quando eu vi, a riqueza é uma prova arriscada. Olha, eu gostava de passar por essa prova. Até que comecei a estudar e vi que realmente é uma prova arriscada e vamos ver o porquê. É uma prova arriscada, tão arriscada quanto a da pobreza. Essa eu já sabia que era uma prova, não é? Tanto para os que a possuem, portanto, é uma prova arriscada, tanto a riqueza como a pobreza, para aqueles que a possuem, pelo uso que dela fizerem. Porque o problema, o busilhos da questão está aqui. Está no uso que se faz, quer da riqueza, quer da pobreza. É o supremo excitante do orgulho, continuamos a falar da riqueza. A riqueza é o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da ambição desmedida. Porque é precisamente, achamos-nos ricos, quando somos ricos, achamos que não precisamos de ninguém, somos egoístas, somos orgulhosos porque achamos superiores aos outros e temos a ambição desmedida no sentido em que quanto mais temos, mais queremos. E isso verifica-se no dia a dia. A pessoa, quanto mais tem, mais deseja ter. Não se contenta com aquilo que tem e em repartir pelos outros. Quanto mais tem, mais quer ter. Daí se dizer que às vezes é mais fácil uma pessoa que tem pouco dar a quem tem menos que ela do que um rico dar a um pobre. Quando as pessoas fazem essa má escolha. Ora, temos aqui esta imagem que eu por acaso acho muito interessante e que vai ser agora traduzida, digamos assim, em palavras, que é muito importante. É um forte da riqueza, é um forte laço que agrilhou ao homem. E, de facto, este homem está aqui rodeado de ouro, pedras preciosas, toda a riqueza, mulheres fabulosas que devem custar um dinheirão, não é? Por aquilo que nós vemos nos filmes. Portanto, isto é um símbolo de riqueza. E é um grilhão, porque ele está tão agarrado àquelas coisas e mais. E agora, olhando para isto, eu pus-me a pensar, e se um dia faltam estas riquezas a este homem? Como é que ele depois vai aceitar a sua nova situação? É muito difícil.
Mas pronto, vamos lá ver. Portanto, a riqueza é um forte laço que agrilhou ao homem e o faz voltar-se para os prazeres materiais e esquecer os seus deveres para com o próximo. No entanto, se a riqueza pode ser causa de tantos males, é o homem que devemos responsabilizar pelo abuso que dela faz. A riqueza em si não tem mal nenhum. O que tem mal é o homem que faz mais escolhas, dando-lhe um uso errado. A Inês é alérgica à riqueza. Pois, porque eu estou a focar neste momento mais na riqueza que na pobreza e ela tosse na altura da riqueza, portanto é alérgica. Bom, ela também, se fosse rica, tenho a impressão que em vez de 30 ou 40 gatos, tinha lá 100 ou 200. Mas pronto, também só lhe fica bem. Portanto, devemos realmente responsabilizar o homem pelo abuso que faz da riqueza. Olha, estas é só zeros. A riqueza obtida licitamente é fruto da lei do progresso, que é uma das leis morais de Deus. E quem fez o curso básico de Espiritismo sabe que há um capítulo que é o das leis morais, entre as quais está a lei do progresso. O progresso é necessário à vida, é necessário à sociedade, é necessário às pessoas, senão ainda estávamos na Era da Pedra, ainda estávamos no período monolítico e nem sequer ainda tínhamos chegado ao paleolítico. Portanto, temos efetivamente que evoluir e essa evolução faz-se pelo progresso. Progresso a todos os níveis, não só o progresso material, mas principalmente o progresso moral. Porque o progresso moral, só aqui o mais chega, decorre do progresso intelectual. Quando a pessoa começa a ter noção do seu progresso intelectual, quando começa a compreender melhor as coisas, começa a nascer em si o sentido moral, o senso moral, a saber distinguir o bem do mal e a saber que é o bem que deve praticar e não o mal. A riqueza, usada em benefício próprio e dos outros, é um meio de evolução intelectual do homem e do mundo em que vive. Não há mal nenhum em ser-se rico, em ter-se riqueza. Porque a riqueza permite gerar empregos. E nós sabemos que só as pessoas que têm dinheiro é que podem criar empresas, empregar pessoas que, se não fosse isso, estavam no desemprego. Os ordenados até podem ser baixos, mas pelo menos se lhe der o suficiente para se bastarem a eles e às famílias, já é muito bom. Investir na ciência, que é muito importante. As descobertas que desde a segunda metade do século XX se fizeram até agora foram superiores àquelas que se fizeram até aos anos 50, até 1950 aproximadamente, portanto até ao fim da Segunda Guerra Mundial. O período que decorreu desde essa altura para cá, que são 80 e tal anos, não é? As descobertas a nível da ciência e não só, foram muito superiores a todo o período transcorrido anteriormente a essa época. Na saúde, quem é que há 50 anos ouvia falar de ecografia? Já nem estou a falar no tempo do meu avô, não é? Dos meus avós. Estou a falar uma coisa que para mim foi recente. Eu vim para Alcobaça há 49 anos, portanto, para mim foi ontem, daí eu citar mais ou menos estes anos. Não havia ecografias, havia o raio-x, que era a única coisa, não havia taques, muito menos ressonâncias magnéticas. Nós até, se ouvíssemos falar nisso, e uma pinguinha de água, Inês, se ouvíssemos falar nisso... Isto incomoda, mas já vai passar. Não, a mim não me incomoda. Incomoda-me é pensar que está a incomodar assim. Se ouvíssemos falar nessas coisas, nós pensávamos que isso era ficção científica. Olha, ressonâncias, laser. Eu ainda me lembro de ver aqueles filmes de ficção científica em que os raios laser eram usados até para matar os mausões, de um casal de uma série inglesa que era muito engraçado, que era o Mr. Ela era a Mrs. Peel e ele era não sei o quê. E pronto, só era usado, ouvíamos falar em laser, mas era nesse sentido. Quem é que havia de nos dizer que o laser hoje salva vidas, trata tantas doenças e que faz parte da nossa vida do dia a dia? Tudo avanço na saúde e na ciência. E sem dinheiro consegue-se fazer este avanço? Não se consegue. Também na tecnologia.
a mesma coisa. Hoje, a vida humana está facilitada por tantas máquinas que existem que antigamente dependiam do trabalho braçal. E que agora não, temos máquinas que trabalham por nós, não é? Fazem determinadas coisas por nós. Eu ainda me lembro que, no meu tempo de começar a trabalhar, era administrativa, eu escrevia à máquina, primeiro com uma máquina daquelas de correr o coisinha à mão, depois já passei para uma elétrica, que já foi uma maravilha, mas quando nos enganávamos, lá tínhamos que ir com aquele químicozinho para voltar a escrever a letra para o químico apagador tirar, e inclusive é que se queríamos cópias, tínhamos que intercalar químicos em 3 ou 4 folhas para passar de umas para as outras. Ainda não havia as fotocopiadoras que surgiram depois. Aí já ficámos muito contentes, que facilitou. Resumindo, eu ainda fiquei durante 20 ou 30 anos com a máquina elétrica, que já era uma maravilha. E eu, por acaso, até já estava tão habituada àquilo, que aquilo era eu já nem olhava, aquilo era vestigial, que se faz tarde. Chegaram os computadores. Claro, para mim foi uma luta, porque as letras estavam em sítios diferentes, andava a catá-las com uma pinça, mas pronto, mas depois verifiquei que até o problema que nós tínhamos é não nos enganarmos, porque era uma carga de trabalhos a pagar o que escrevíamos à máquina, porque ficava sempre borrado, ficava o papel com uma marca, etc. Depois aqui não, era carregar num botão, aquilo apagava-se tudo por aí fora sem deixar marca nenhuma. Oh, maravilha das maravilhas! Só que há 50 anos eu nem sequer sabia na América e pelos filmes e pelos documentários que via, que havia um computador, que era quase o tamanho desta casa. Que havia computadores, mas que era do tamanho desta casa, não é? Inclusive os meus primeiros, era aquele caixote grande, como eram as televisões, e agora toda a gente tem um PC portátil, que é esta coisinha que se leva para todo lado e que é uma maravilha. E não vamos ficar por aqui. Exato. Então, os telemóveis. Se o meu avô nascesse e visse que nós punhamos uma coisinha destas no bolso e que falávamos daqui para a China, o senhor dava-lhe um tranco no mango e ia desta para melhor se ainda estivesse vivo, porque para ele já achava tão engraçado nós falarmos ao telefone, marcarmos lá os numerozinhos, que ia parar ainda à central, e depois à central é que nós pedíamos o número. Ele já achava aquilo tão interessante, porque no tempo dele nem isso sabia. E então a tecnologia tem evoluído enormemente. Tudo isto à custa de muito e muito investimento material, muito e muito investimento financeiro. Na proteção do ambiente, isto é uma coisa que antigamente as crianças não aprendiam na escola. O ambiente, nós dizemos, olha, está bom ambiente no sentido de está tudo em paz, está tudo tranquilo. Ninguém se preocupava, toda a gente protegia, dentro do possível, as árvores e principalmente as pessoas das zonas rurais, protegiam as árvores, protegiam as plantações, etc., por várias razões. Uma porque gostavam, e a segunda porque também era o meio de sustento delas, não é? Havia isso, mas ninguém dizia, olha, não devemos usar plásticos porque prejudica o ambiente, ou usando vamos fazer reciclagem, ninguém reaproveitava o papel, ninguém reaproveitava o vidro, que de há uns anos para cá, e há uns 30 anos no máximo, é que isso passou, e eu não sei se tanto, é que passou a ser, a ser de uma maneira geral, ponto assente, ao ponto de serem as crianças das escolas que iam para casa ensinar os pais. Eu assisti um garoto vir da escola e dizer à mãe, oh mãe, nunca mais deitas os plásticos fora. Isso é que era bom, o que é que eu faço? Como? Não, pões no saquinho, que isso chama-se reciclagem e agora vai haver umas caixas onde se põe. Era o que faltava, não sei quantos. Hoje a pessoa faz reciclagem. Mas eu assisti, foi o filhote de 8 ou 9 anos que ensinou aquela mãe que havia, que ela nem sequer conhecia, não é? Mas que havia a reciclagem. E isto contribui para a melhoria material da terra, logo para a vida dos povos em geral. Tudo isto contribui para a melhoria da vida de todos nós. A riqueza é um meio de Deus experimentar moralmente o homem. Estão a ver uma das provas? Uma das provas é que com a riqueza Deus experimenta o homem moralmente, dando-lhe a possibilidade de escolher o que fazer com ela no uso do seu livre-arbítrio. Eu posso ser rica e tentar repartir com alguém. Olha, eu por acaso tenho dito muita vez, mas digo de coração, não é só da boca para fora. Eu, se me saísse o Euromilhões, eu ficava bem, a minha família também, mas não éramos só nós que ficávamos bem, porque instituições de pessoas, de animais,
de bombeiros e dessas coisas assim, também iam ficar bem. E as pessoas costumam dizer, dizes isso porque não tens. Não, porque dentro das especialidades de cada um, isso está inerente a nós. Nós somos assim. Eu, por exemplo, um dos prazeres maiores que eu tenho é quando dou. E às vezes, quando eu dou alguma coisa, mas isto é muito, é assim, assado. Por amor de Deus, não me tirem dos poucos prazeres que eu ainda tenho na vida. Se o prazer que eu tenho é dar, deixem-me dar dentro daquilo que eu posso. Mas às vezes até faz falta, assim, assado. Não interessa, se faz falta agora, depois quando receber outro, logo a coisa logo se compõe. Portanto, cada um faz do seu dinheiro e faz das suas possibilidades aquilo que quer dentro do seu livre-arbítrio. Não é que eu seja melhor que as outras pessoas. Faz parte de mim. Também tenho outros defeitos que as outras pessoas não têm. Mas esse, por acaso, ser avarenta, esse, por acaso, não tenho, até agora. Portanto, grande é a prova exigida aos detentores da riqueza, pois terão de prestar contas do que dela fizeram e da ajuda que prestariam ao próximo com o benefício que de Deus receberam por empréstimo. Atenção a estas duas palavrinhas. Por empréstimo. Nós não somos donos de nada. Nem da própria vida, nem dos filhos, nem dos bens que temos em nosso poder. Tudo isto é um empréstimo de Deus, porque a qualquer momento podemos ser privados de tudo. Podemos estar aqui muito bem e de repente cairmos para os chão mortos. A vida física lá foi à gaiola. Temos os filhos que nós amamos acima de tudo na vida, mas às vezes a vida prega-nos partidas e de repente Deus leva-os, não é? Porque eles não são nossos, nós é que achamos que eles são nossos. E já para não falar nos bens materiais, que às vezes eu conheci famílias riquíssimas e que foram à falência, outros não foram à falência, mas foram os seus herdeiros que malbarataram e desbarataram tudo quanto herdaram e quanto receberam, e que hoje só nos estendem a mão à caridade, muitos por vergonha, porque ainda há muita pobreza envergonhada. Por isso, nada do que nós temos, nada é nosso. É tudo empréstimo de Deus. A prova do pobre, já vimos a prova do rico, que tem uma grande prova, contrariamente àquilo que eu, antes de começar a estudar a doutrina espírita, pensava. A prova do pobre consiste em aceitar sem revolta a situação em que se encontra. Claro que tem que lutar para sair dela se puder. Mas se for uma pessoa doente ou que já não tem idade para trabalhar, portanto uma pessoa já idosa, que já não tenha possibilidades de ganhar o seu pão de cada dia, tem que aceitar aquela situação. Mas sem revolta, porque lá está. Porque o resto da sociedade também tem a obrigação de contribuir para com essas pessoas. E a prova é que hoje, o que não havia há 30 ou 40 anos, temos uma segurança social, quando são casos extremos, e não é preciso serem extremos, a segurança social ajuda. Para já há uma pensão de reforma que é dada às pessoas que não fizeram descontos durante a vida, mas que estão em situações de carência, estão reformados, etc. E toda a gente está atenta, toda a gente está alerta a situações dessas, e que há instituições, há uma ReFood que vai aos restaurantes buscar comida e distribui para pessoas necessitadas, tudo sem a pessoa, sem andarem a dizer a quem é que vão dar. Até nós, dentro da nossa pequenez, que somos uma casinha pequena e somos relativamente poucos, contribuímos para ajudar algumas famílias mais necessitadas que nós, mas não vamos agora dizer, olha, é fulano, é beltrano, é cicrano. Não, são pessoas que neste momento estão a precisar. Muitas delas, até já foram elas que contribuíram para ajudar outros. E temos outras que são elas hoje que estão a contribuir e já receberam auxílio. Portanto, a vida tem tudo um pouco. E nós nunca sabemos, agora estamos nós a poder dar, não sabemos se amanhã estaremos na situação de necessitar. Portanto, isto é como os alcatruzes das noras, vocês são muito novos, não devem saber o que isso é. Mas, mas olha, eu também costumo comparar com uma coisa da eletricidade, tenda para cima e para baixo para acender a luz. O interruptor. Faltava-me agora a palavra. É como um interruptor. Umas vezes o interruptor está para cima, outras vezes o interruptor está para baixo. Assim estamos nós na vida. Ora, e nós sabemos que há desigualdade nas riquezas. E lá vou eu, ou antes de conhecer a doutrina espírita. Quando eu vi estas situações de desigualdade das riquezas, eu revoltava-me e pensava assim, mas se eu sempre aprendi que Deus é justo, porquê é que permite estas desigualdades? Porquê é que permite? Ele não é pai para todos, não trata todos de igual maneira. Pronto.
Ora, este problema, para ser compreendido e aceite, tem de ser encarado no âmbito das vidas sucessivas, que era isso que eu não conhecia antes. Portanto, nós não estamos a viver a primeira existência. Nós já tivemos muitas existências, nós já passámos por muitas vivências, muitas vidas em que fizemos muitas coisas boas, mas também muitas coisas más. Sabendo Deus que a riqueza é um poderoso meio de ação para o progresso, não quer que ela permaneça longo tempo improdutiva, pelo que incessantemente a desloca. Portanto, ela nunca está sempre naquela família, nem sempre naquelas pessoas. E cada um deve, em diferentes existências, possuí-la para se exercitar no seu uso e demonstrar que sabe geri-la em seu favor e no da comunidade. Atenção que frisa-se sempre isto, em favor da comunidade também. É muito importante nós pensarmos que o uso da riqueza devemos usá-lo a nosso favor, mas também em favor da comunidade. E é curioso isto que aqui está. Em diferentes existências, e vamos ver também a seguir, em diferentes existências passamos por situações. Se agora estamos pobres, já podemos ter sido ricos noutra existência, ou futuramente iremos ser, também vamos ver isso aqui a seguir. Assim, quem a tem hoje, poderá não a ter na próxima existência. E quem a não tem hoje, pode já ter tido no passado, ou vir a tê-la no futuro, que era aquilo que eu estava a dizer. Hoje, podemos ser ricos. No futuro, podemos não ser. Ou podemos ter sido pobres na vida anterior e nesta sermos ricos. E, como Deus diz que desloca a riqueza para que ela não esteja parada e improdutiva, vai sempre mudando de mãos em mãos. Porque as mãos mudam, o espírito é que fica. Agora, o corpo é sempre um corpo diferente, não é? Como toda a gente sabe. O mesmo podemos dizer em relação à sua posse dentro de uma mesma existência. Que era aquilo que eu até estava aqui a falar. Dentro da mesma existência, eu conheço pessoas que já foram muito ricas e que agora estão numa situação quase de necessidade. Ora, sabemos que há ricos e pobres e Deus permite que haja ricos e pobres dentro da lei de causalidade. Ora, foi esta explicação que me veio fazer as pazes com Deus em relação a estas desigualdades. Que é a lei de causa e efeito, ou a lei de sementeira e colheita, ou a lei da ação e reação, sendo ambos sujeitos a provas, portanto, tanto os ricos como os pobres, como já vimos, as provas de uns e as provas de outros. É preciso não esquecermos que ninguém foge à lei de causa e efeito, que é aquilo que nós fizermos tem sempre o seu troco, entre aspas. O pobre tem a prova da paciência e da resignação sem revolta. O rico, a prova da caridade, da abnegação e do bom uso da riqueza. E cada um é responsável pela forma como reage perante essas provas. Portanto, todos somos responsáveis pela forma como reagimos. O rico, o que é que deve fazer? Ajudar quem precisa, atenção, sem o humilhar. Porque há pessoas que ajudam, mas fazem questão que toda a gente saiba. E fazem questão de, ao dar, dizerem, eu estou-te a dar isto, mas olha, não gastes num bolo, mas olha, não gastes no não sei o quê, não fazem, pronto, estão a humilhar a pessoa, ela é inferior, a pessoa não tem direito a comer um bolo. Como eu ouvi uma criança, estarem a dar uma moeda a uma criança, mas isto ouvi eu, que me chocou, e dizerem, olha, que isto é para comprar pão, não é para andares a comprar bolos. Aquela criança não tinha direito a comer um bolinho se lhe apetecesse, se calhar raramente o comia, porque os pais não tinham dinheiro para lhe dar, não é? Ora, quando se dá alguma coisa, está dado. A pessoa depois, dentro do seu livre-arbítrio, faz a sua escolha, onde é que realmente o que necessita, ou aquilo que lhe dá mais prazer, ou aquilo que quer fazer. Não somos nós que, ao darmos, impomos que tenha que ser feito isto. Se nós, por exemplo, dermos aqui 1 quilo de açúcar, por exemplo, a uma família dizendo, mas isto não é para andar aí a fazer bolos, a fazer doces, é só para pôr no cafezinho para não beber amargo. Pronto, ninguém vai fazer uma coisa dessas, não é? Quem dá, está dado. A pessoa que recebe, exato, ajuda e passa. Quem quer, quem recebe, depois faz disso aquilo que quer. É a responsabilidade da pessoa e não nossa. Não temos que impor nada a ninguém.
E então o rico também deve aliviar os sofrimentos alheios, fazendo com que não saiba a mão esquerda o que a direita faz. Lá está. O não andar a propalar aos 7 ventos, olha, eu dei isto àquilo, olha, eu fiz aquilo com o outro, a esta pessoa ou àquela. Porque isto até está entre aspas, porque é precisamente um dos capítulos do Evangelho. Não saiba a mão esquerda o que dá à mão direita. Ora, então vamos à verdadeira propriedade. Qual é? Tudo que o homem possui de bens materiais, goza enquanto está na vida corpórea e durante o tempo que lhe for permitido fazê-lo. Cá está aquilo que nós dizíamos. Porquê? Porque é um empréstimo. Não é um valor intrínseco que nós possamos ter enquanto nos apetecer. Exatamente. E é depois o que é dito aqui. Não é uma posse plena, mas um empréstimo que Deus lhe faz. Pois, se não fosse privado desses bens ainda na vida corpórea, sê-lo-á quando a abandonar, pelo fenómeno natural da morte física. Pronto, nós, quando o nosso corpo morrer, fica cá tudo. A não ser aquele que eu também já contei aqui essa história. Um velhote que era muito avarento, muito forreta. E antes de morrer chamou os filhos... Não é uma pessoa que tu conheceste. Não, essa é a anedota mesmo. Antes de morrer chamou os filhos, tinha 3 filhos, e disse-lhes, olhem, eu trabalhei a vida inteira para ter aquilo que tenho. Portanto, o dinheiro que eu aí tenho e que é muito, eu quero que vocês o ponham no caixão e quero levá-lo comigo. Os filhos olharam uns para os outros, mas pronto, era a vontade do pai. O senhor morreu e depois começaram a conferenciar entre eles. O que é que a gente faz? E dizia ao mais novo, então o pai disse que queria fazer isto assim, assim, nós temos que pôr lá o dinheiro no caixão. E dizia ao do meio, mas isso vai-se estragar, então se ele próprio se vai derreter todo, vai-se estragar todo, o dinheiro também vai, não serve a ninguém. Diz o mais velho, eu resolvo já o problema, passo-lhe um cheque e ele levanta lá em cima e nós ficamos com o dinheiro. Pronto, assim, fizeram a vontade do pai, porque o dinheiro foi na mesma com o velhote, sob a forma de cheque, e os filhos fizeram, porque lá está, ele era tão avarento, nem queria que os filhos beneficiassem do dinheiro. Logo o mais velho resolveu o problema, passa-se um cheque e nós ficamos, e eles contam lá em cima. Fizeram a vontade ao velhote, porque o dinheiro ia com ele, aproveitaram-se dele, criou e pronto, serviu aos dois lados. Precisava de ter uma segunda parte quando eu descobrisse que o cheque era careca. É isso. Pode ser que o São Pedro não tenha lá a escrita tão bem montada e que não se apercebesse disso. Ora, o que o homem possui, e é a sua verdadeira riqueza, é tudo o que é do uso da alma. Portanto, aquilo, vamos ver, já vimos que todos os bens materiais, inclusive aos filhos, a nossa vida, é tudo um empréstimo. O que é nosso verdadeiramente? É só o que é do uso da alma, só as nossas virtudes. É a inteligência, o conhecimento adquirido e as qualidades morais. Isto, mesmo quando nós partirmos para o mundo espiritual, não perdemos isto. Isto vai connosco e vem connosco numa próxima reencarnação. Que não perdemos estes conhecimentos. Daí vocês não têm já visto crianças de 3 e 4 anos estarem a reger uma orquestra com uma categoria, ou tocar violino, ou tocar piano, que toda a gente fica admirada, ou a falar, a descrever o corpo humano, desde a célula aos tecidos, dos tecidos aos aparelhos, dos aparelhos aos sistemas. Crianças de 3 e 4 anos. Porquê? Porque noutra vida aprenderam aquilo, como não se perde esse conhecimento, e a criança de 3, 4, 5 anos ainda está mais lá que cá, porque só cerca dos 7 anos é que se dá a encarnação plena. Portanto, estes conhecimentos nunca se perdem. Isto é o que ele nunca perde, portanto, o ser, não é? E que o acompanhará até ao mundo espiritual. E esses bens, que são as suas virtudes, podem ser aumentados dia a dia através das suas boas ações. É por essa riqueza que ele será avaliado no mundo espiritual, em que não interessa se for rico ou pobre na vida corpórea. E a seguir vamos ver um pequeníssimo filme, no vídeo, em que, já que estamos a falar em virtudes, vamos falar numa virtude, que é a completa isenção da inveja. Então vamos lá ver.
Pronto, isto é um concurso de dança em que há uma menina que ficou em primeiro lugar e nem se apercebia. E a amiga do lado, que não ganhou nada, que também era concorrente e que não ganhou nada, ficou tão feliz da amiga ter ganho que até lhe chamou a atenção e bateu palmas e até lhe fez coisas, feliz da amiga ter ganho. E ela não ganhou. Portanto, esta criança, e lá está, o que nós temos a aprender com as crianças é imenso. Esta criança podia ter ficado rancorosa, ela ficou em primeiro lugar, e eu nem sequer em terceiro, porque nós depois vemos ali os lugares, ela nem sequer conseguiu ficar. Mas não, ficou feliz pela amiga, ficou. Quantos adultos é que fazem isto? A maior parte deles. Fica lá. Eu acho que até merecia, não digo o primeiro lugar, mas podia ter ficado em segundo, ou estava lá em terceiro, que ainda ia para o pódio, e não sei quem, não sei quantos. Não, esta criança, a felicidade que ela teve de ver a amiga que ficou em primeiro lugar e ela não. Virtude conquistada por ela. Exatamente. Ora, o desprendimento dos bens terrenos, não sempre é fácil. Vai encher o computador. É isso. O apego exagerado aos bens terrenos constitui um óbice ao adiantamento moral e espiritual, pois absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração. Lá está. Quando nos focamos e nos apegamos exageradamente aos bens materiais, até nos esquecemos dos bens morais, esquecemos dos bens espirituais, estamos focados em ter, em granjear cada vez mais e esquecemos os outros. O que é que nós somos? Autênticas marionetes do dinheiro e da riqueza, que é o que acontece com este homem. Ele pode ser muito rico, mas é uma autêntica marionete, porque vive em função daquilo que o dinheiro e a riqueza lhe podem dar. Muitas vezes chamamos economia e previdência à avareza. Tanto que há pessoas, não gasto porque eu sou previdente, é para não sei o quê. Quando a maior parte das vezes o que são é avarentes, não dão nada a ninguém porque eles dizem, não, é guardar para mim que não sei o dia da manhã. E chamam também generosidade ao gasto excessivo em coisas supérfluas, quantas vezes apenas em seu proveito próprio. Portanto, também dizem, é uma pessoa generosa, chega ali à loja, compra meia loja inteira, quem fica contente é o comerciante, não é evidente. Mas, muitas vezes, ele não compra nada para oferecer a ninguém. Compra para seu uso próprio. E mesmo até que seja para oferecer, são coisas supérfluas. Com aquele dinheiro, se ele tivesse comprado alimentos ou coisas básicas para ajudar alguém, tinha sido bem melhor do que estar a dar coisas supérfluas. E a maior parte das vezes é só em seu próprio benefício, em seu próprio proveito. Trabalhamos em excesso para deixarmos aos nossos filhos o máximo possível de bens materiais, descuidando muitas vezes a sua formação moral e intelectual. Há pessoas que têm 2 e 3 empregos. Para quê? Para que os filhos tenham o ténis de marca e o fato de treino, o XPTO que os colegas têm, porque não querem que os filhos se sentem inferiores. Mas pergunta-se, até quando é que está com os seus filhos? Isso não tem tempo, porque de manhã sai de casa, é quando eles se levantam e vão para a escola. Quando chegam, estão eles já acabados de jantar, tomar o banho e acabar de jantar e vão para a cama. Aquela criança, em vez de ter um ténis de marca, não ficava mais feliz de perder entre aspas, do pai passar um tempo com aquela criança, a brincar com ele, a falar com ele, tudo isso trazia menos dinheiro para casa, em vez de um ténis de marca ou de uma roupa de marca, olha, nem que fosse comprar aos ciganos ou à loja do chinês, mas tinha tempo, dava tempo de qualidade ao filho, e assim não consegue arranjar, porque o excesso de trabalho é de tal maneira que não se pode rachar e dividir pelas várias coisas. Pode fazer as suas escolhas, e é o que faz. Escolhe o dinheiro em vez da qualidade de vida dos filhos. Ou tem a qualidade de vida distorcida. Pois. Descuramos também, alegando falta de disponibilidade de tempo, o apoio e acompanhamento que eles tanto precisam. Cá está. E quantas vezes esses bens que lhes deixamos os tornam infelizes e são a causa de atritos entre eles e desajustes de que sofrem. Quantos, eu falo em pais, pai e mãe, mas não só, trabalham uma vida inteira para deixar mundos e fundos aos filhos. Eles morrem, o que é que acontece? Os filhos é uma guerra, que até ali se davam bem, é uma guerra pegada pela herança. Chegam a matar-se, nós vemos na televisão, por um bocadinho de terreno, por uma casa, por um automóvel, chegam a matar-se e quando não se matam deixam de se falar anos e anos e anos, e depois isto perturba mentalmente as pessoas,
provoca stress, provoca depressões, e o que é que causou isso? O excesso, o dinheiro que ali havia, ou os bens que ali havia. Quando os pais se privaram de tudo, os pais privaram-se de tudo para lhes deixar. Ao fim e ao cabo, coitados, não sabiam é que estavam a cavar a inimizade entre os filhos. E ainda quantas vezes malbaratam e estragam essa riqueza que lhes foi deixada, para a qual não contribuíram nem a valorizaram e que não lhes deu felicidade. Pois, eu conheço algumas pessoas assim. Tanto que há um ditado, havia antigamente um ditado que dizia: atrás de um bom poupador vem um grande estragador. E é porque muitas vezes os pais privavam-se, não é, de muita coisa para deixar aos filhos. Eles, como aquilo não lhes tinha dado trabalho nenhum a ganhar, nem esforço, derretiam tudo, em menos de nada, ficavam outra vez sem nada. Não se pretende que haja desapego total nem desinteresse pelos bens terrenos, mas apenas que os apreciemos no seu justo valor, que é aquilo que nós estamos a dizer desde o início. A riqueza não é mal nenhum. O ter bens terrenos não é mal nenhum. Nós vivemos na vida física, necessitamos das coisas materiais e as coisas materiais são dadas pelo dinheiro. Portanto, temos de trabalhar para o conseguir. Ou então, alguém que receba de herança ou até de jogos. Isso é aquilo que nós vimos anteriormente, que é o ter-se dinheiro de forma lícita, de forma legal. Não tem mal nenhum que isso existe. O erro está no excesso. Está no excesso, no apego excessivo aos bens materiais, esquecendo os valores que efetivamente importam. Que nos sirvamos deles é nosso benefício e dos outros, sempre os outros também. Que não sacrifiquemos à riqueza os valores e os bens morais. É muito importante nós fixarmos isto. Que não sacrifiquemos à riqueza os valores morais. E agora, estamos quase a acabar, permitimos-nos deixar alguns conselhos que nos ajudarão na gestão dos bens materiais e a obtermos tranquilidade. Isto é para todos nós. Tudo vem de Deus e tudo retorna a Deus. Daí-se dizer que isto é tudo um empréstimo. Nada nos pertence na terra, nem mesmo o nosso próprio corpo. A morte despoja-nos dele, bem como de todos os bens materiais. Sem dúvida nenhuma. Isto são frases que nós devemos manter no nosso cérebro, na nossa mente, para quando estamos a sentir que estamos a apegar-nos demasiado aos bens materiais, para nos lembrarmos disto. E não entremos em desespero se formos privados dos bens terrenos, pois Deus, ao lado da mais rude prova, coloca sempre uma consolação. Deus nunca nos abandona. Se nos tira uma coisa, dá-nos outra. Por isso, não devemos nunca desanimar. E agora vamos, já quase a terminar, vamos passar mais um pequeníssimo vídeo também, que aí sim mostra-nos a pobreza material, mas mostra-nos a riqueza moral. De duas criancinhas tão pequeninas. Querem ver? Isto é para verem duas crianças que se vê que são necessitadas. Se calhar até estavam as duas com fome. Mas a miudinha que recebeu o pastel, que só é um, podia tê-lo comido, como quem diz, foi-me dado a mim ou como. Mas não, primeiro até foi dar à outra menina, será a irmã, né? A primeira dentada foi à outra menina, não foi para ela. E conforme comia uma, ia dar a outra. E assim, e a outra, a mesma coisa quando recebeu a garrafinha do sumo. Foi também repartir com a irmã. Por isso é que eu digo que temos tanto a aprender com as crianças, porque qualquer pessoa que tenha qualquer coisa, não, foi-me dada a mim, é para meu uso, ou em primeiro lugar para mim, quando eu já estiver satisfeita, vou dar. Não, aqui é um pastelinho.
que teve que ser dividido pelas duas. E ainda assim, a primeira que recebeu o pastel, a primeira dentada foi dar à outra menina. Realmente são aquelas situações com as quais nós temos que aprender todos os dias. É a verdadeira riqueza que ela tem. É a verdadeira riqueza. Por isso é que eu dizia, é a pobreza material, mas a riqueza espiritual e moral. Não rejeitemos a riqueza. Se Deus não la conceder, não rejeitemos a riqueza se Deus não la conceder, mas saibamos utilizá-la em proveito da humanidade. Contentemo-nos com o necessário e prescindamos do supérfluo, o que nos trará mais tranquilidade. Parece que é uma carga, um peso que tiram de cima das costas das pessoas quando às vezes se livram do supérfluo. Lembremos destas palavras do Cristo: quem dá aos pobres paga a dívida que contraiu com Deus. Porque todos nós, quer nesta existência, quer em existências passadas, contraímos muitos débitos para com Deus. E uma forma de irmos pagando, aliás, só há duas formas, é pelo amor ou pela dor. Se apagarmos pelo amor, e uma das formas de apagar é dar aos pobres, olha, é pelo amor. Portanto, é fantástico, escusamos de estar depois a evoluir pela dor. E já Jesus então nos dizia que quem dá aos pobres paga a dívida que contraiu com Deus. Agora, vou ler-vos uma psicografia que um amigo nosso de Bom Barral recebeu quando estava a fazer o Evangelho no Lar, já em 2011. E tu sabes quem é João, o MC? E então, isto adequa-se tanto a esta palestra que realmente não podemos deixar de pôr aqui. E então diz assim: eu trabalho que me farto, gabava-se o Simeão, mas não onde estão reparto. Isso ele não disse, não. Pertence-nos o que temos, se foi ganho honestamente, mas a miúdo esquecemos aquele a quem o devemos. Muitos há que mais trabalham, meu amigo, tu não vês? E nem numa vida ganham o que tu ganhas num mês. Há tanta gente assim a ganhar aquilo que nem nós ganhamos numa vida inteira, ganham eles num mês e alguns até num dia. Se Deus te deu abundância, dá tu também, Simeão. Não sejas rico em ganância, reparte com teu irmão. E é assim que nós terminamos com esta psicografia do nosso querido amigo que vive no Bom Barral e que nos deve deixar a todos a pensar em relação a este tema. Pronto, e para esta palestra, entre outras coisas, mas foi essencialmente, consultámos essencialmente o Evangelho segundo o Espiritismo, as fotos e os vídeos são da internet e agora da inteligência artificial, não é? Mais uma inovação tecnológica que há meia dúzia de anos, nem tanto, era absolutamente desconhecida. E pronto, e mais estes links que estão aqui, que também tirados da internet. E agora ficamos à disposição para, ainda temos um bocadinho, para se alguém quiser fazer uma pergunta ou fazer um comentário, qualquer coisa, que estamos à disposição. É curioso, tu disseste aí, isto é só um comentário, tu disseste aí que quando adentraste a doutrina espírita e começaste a estudar, te apercebeste da questão da riqueza. Eu foi igual, porque eu também nunca tinha pensado nisso. Mas com o pobre, como ninguém quer ser pobre, mas às vezes nós não temos tudo o que queríamos, não é? Nós identificamos logo o rico. Bem, pelo menos se tiver aqui alguém rico, não se esqueça de contribuir. Mas com o rico... A ação social não é para nós, nem é para o centro espírita. É se houver aqui um rico, contribua para a ação social, trazendo alimentos para as pessoas. Claro que sim. Mas nós, com o rico, não temos aquela capacidade de nos colocar no lugar dele, porque nós sentimos ricos. Mas com o pobre, nós percebemos, olha, está bem, falta-nos aqui, e não é? E ninguém quer. Mas é muito difícil porque a revolta eventual do pobre nós compreendemos-la, até o poder vir a ter inveja, os defeitos que podem advir de um pobre que se sinta injustiçado, nós que não tenha estudado a doutrina espírita, nós conseguimos perceber. O rico era uma coisa estranha. Claro, exato. Nós até achamos, tirando, por exemplo, problemas de saúde, tanto afetam ricos como pobres, claro. Não, mas até aí eu dizia, mas depois o rico tem possibilidades de ir a outros médicos e socorrer-se de outros meios que o pobre não tem. Diga, Antonieta. Só para dizer o seguinte, o tema é excepcional. E a palavra riqueza realmente existe, mas não é com dinheiro, é com outros valores. Claro. Aliás, tivemos a falar nisso. Podem estar cheios de dinheiro e ser extremamente pobres. Mas isto só também para dizer mais uma coisinha sobre o filme que apareceu ali de África.
Eu vivi em África e sei a filosofia do africano. E isso só mostra, porque esta é a filosofia do africano. Sabem que as mulheres lá, quando parem, dão leite independentemente da criança que aparece ao pé dela, ser filho dela ou ser filho de uma outra pessoa qualquer, outra mulher qualquer. A filosofia africana é isto. E o Ocidente e a Europa da União Europeia têm muito que aprender com os africanos que dizem que são povos incultos. Mas é curioso estar a falar nisso, porque, por exemplo, a minha mãe nunca foi à África, mas quando tinha os filhos, eu e o meu irmão, tinha sempre muito leite. E então ela amamentava-nos a nós e amamentava os garotos lá da terra, que a determinada hora, que não coincidisse com a hora de amamentar o filho dela, que só teve um de cada vez, não é? Que não fosse a hora de amamentar o filho dela, ia lá sempre uma, depois mais tarde ia outra, porque ela tinha sempre tanto leite que dava, tanto que até são chamados irmãos de leite. Tanto que há quando foi de mim só foram 2 crianças, que entretanto saíram de lá. Mas havia um rapaz, que agora já é um homem de 80 anos, se for vivo. Quando o meu irmão lá ia, ele dizia assim, olha o meu irmão de leite. Porquê? Porque a mãe dele tinha contado. Tinha sido a minha mãe que o tinha amamentado, porque a mãe dele não tinha leite. E não era cá o leite da vaca, nem nada disso, nem da farmácia com biberons. Eram as mães que tinham leite, que amamentavam. Mas isso eram coisas que se faziam antigamente. E, infelizmente, esse tipo de generosidade, a tal dita civilização, entre aspas, com tecnologias, com inteligências artificiais que trazem piores coisas do que melhores, tudo isso acabou. Mas olha que agora já há uma coisa. Ora, eu passei por essa experiência quando fui do parto da minha filha. Criança que ficou lá para a adoção veio ser amamentada num breve período de tempo, mas vinha a cantina leite. Enquanto estiveste no hospital, e eu cheguei lá, vi que era um menino e pensei, mas a minha filha teve uma menina e agora afinal é um menino. Porque ainda por cima estava vestido com roupas que eram da menina dela. Só que a mãe tinha 14 anos quando a bebé nasceu, os pais não deixaram que ela ficasse com a criança e ficou lá para a adoção. Não tinha roupas, não tinha nada. E foi o próprio hospital que fez o dinamismo, foi há 37 anos. Foi o próprio hospital que fez o dinamismo todo para que essa criança não faltasse. Agora não acontece. E foi adotada e por um casal que amou como filho verdadeiro. Mas agora também há uma coisa que eu acho que é muito importante, que é mães que têm leite de sobra, congelam em biberons nos hospitais e não só, e quando há crianças que as mães não têm, vão e dão-lhe aquele leite. Isto está muito As pessoas estão, aos poucos, também estão a ganhar a tal sensibilidade que havia, porque lá está, o meu irmão, se fosse vivo, tinha 80 anos, não é? E a minha mãe fazia isso, e eu tenho 77, e a minha mãe fez isso com os 2 filhos, não é? A minha filha, com 37, é como eu digo, quando eu cheguei ao hospital, via a dar mamar um bebê, pensei que era a dela, e eu toda interessada em conhecer a minha neta. Há 37 anos, não é? Portanto, eu ia toda interessada em conhecer a minha neta, e cheguei lá, vi que era completamente, pronto, e que era um menino, é que o bebê até tinha mesmo cara de menino, não enganava. E eu disse, mas é a nossa menina. E ela, não, este é um menino assim, sabe? Pronto, e estava com as roupinhas que a gente tinha mandado, não é? Mas me convenci que era a menina. E ela, enquanto esteve no hospital, deu sempre de mamar aquele menino. Ela e não só. E outras mães que lá estavam também amamentavam. O hospital que fazia isso. Exatamente. Portanto, eu tenho esperança na humanidade. Eu também. Porque isto está a mudar para melhor. Vocês vejam, há um cataclismo em qualquer parte do mundo. Desloca-se meio mundo para ir ajudar. Antigamente, desde que não seja na minha casa, desde que não seja na minha família, cada um que se governe. A riqueza moral e espiritual é verdade. Exatamente. É a verdadeira riqueza, foi aquilo que tivemos aqui a ver durante uma hora inteira. É o que conta, é realmente a riqueza moral, a riqueza espiritual. Essas são as mais importantes. E pronto, não sei se há aqui alguma pergunta, não sei se queres vir ver. Ultimamente deixámos de convidar o pessoal lá em casa a colaborar, que é para irem às casas espíritas, não é? É isso, para irem, e se tiverem alguma questão, coloquem, que depois nós pudermos responder. É mais comum verem a posterior, portanto em diferido, do que em direto. Então vamos só aqui ver, vamos aqui espreitar, pronto, é natural. Ainda por cima, em agosto, está tudo de férias. Pois, não temos comentários, nós também temos deixado mesmo assim.
Pronto, para... Ainda fica online ou não? Fica. O que nós deixamos de fazer, que estamos a dizer, é de dizer às pessoas para colocarem as suas perguntas. Para respondermos na hora. Não, isso estamos a travar um bocadinho, que às vezes esticávamos aqui E até por outro motivo, porque às vezes as pessoas colocam a questão quando a palestra está a decorrer e mais à frente o palestrante vai falar nisso. Então a questão já está respondida. E depois vai-se falar do mesmo. E pronto, e acabamos por fazer aqui este E pronto. Como eu disse, é uma palestra que eu já tinha apresentado aqui há uns anos, mas está com novas roupagens, mas está sempre atual. Porque enquanto houver humanidade, há de haver sempre riqueza e pobreza e há de haver sempre boas escolhas e más escolhas. Então, e mesmo que hoje ficássemos todos ricos por igual, assim que saíssemos daqui, as nossas escolhas iam ser diferentes, e a claro. distribuição da riqueza ia ser. É isso mesmo. É a história do filho pródigo. Que saiu. Muito bem. Olha, então sendo assim, pronto, também passam 5 minutinhos, mas estamos controlados. Vamos encerrar como começámos, com uma precezinha de encerramento, e que eu convido-vos mais uma vez, quem quiser, cerrar os olhos, e vamos agradecer. Vamos agradecer aos mentores espirituais desta casa, ao bom ambiente que aqui vivemos, agradecer por compreendermos o papel da riqueza, mas também o da pobreza, por aceitarmos hoje, se somos pobres, que amanhã poderemos ser ricos e vice-versa, e que está nas nossas mãos fazer boas escolhas dentro daquilo que temos. Que na singeleza e no silêncio das nossas casas, nas nossas preces, meditemos nisto. Não há mal nenhum na riqueza, apenas há mal na má escolha que fazemos quando a empregamos mal. Porque a riqueza permite, como nós vimos aqui, avanços na civilização, avanços no bem-estar intelectual, que leva também ao bem-estar moral e espiritual. Estamos gratos ao guia espiritual de cada um de nós que nos encaminhou até aqui, podendo estar em tantos outros lados à nossa escolha, e que cada um extraia do que aqui foi dito, com a ajuda da espiritualidade que sempre nos intui na elaboração de uma palestra, nos estudos que fazemos, mas também com a intervenção da espiritualidade maior. Que possamos pensar, fazer boas escolhas e compreendermos que se tivermos saúde, alimento, um emprego, vestuário e um teto para nos abrigar, que é efetivamente o necessário, já somos ricos. Que fiquemos gratos por não termos necessidades básicas. Pode faltar-nos o supérfluo, mas ele é isso mesmo, supérfluo, desnecessário. Que Deus nos acompanhe a todos e possamos ter uma semana com muita paz, com muito amor, com muita tranquilidade. Bem-aja a todos dos dois lados da vida. Que assim seja.